Você já se perguntou qual é o propósito da vida? Por que você está nesse mundo? A questão sobre o propósito da vida é uma das mais profundas e centrais, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade humana. Para os cristãos, essa pergunta ela é abordada à luz da Bíblia Sagrada e da teologia cristã, que oferecem uma perspectiva sobre a razão pela qual Deus criou os seres humanos e o propósito que Ele tem para as suas vidas. Acredito. Por que fui criado? Qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus. A criação para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. De acordo com a teologia cristã, a principal razão pela qual Deus criou os seres humanos é para glorificá-lo. Em Isaías 43:7, Deus diz: "A quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz." Isso significa que a vida humana deve refletir a grandeza e a santidade de Deus, reconhecendo-o como Criador e sustentador de todas as coisas. E segundo ponto é viver em adoração. Adorar a Deus em todas as áreas da vida é uma maneira prática de glorificá-lo. Isso inclui louvor, oração, obediência, principalmente aos seus mandamentos, e viver uma vida que espelhe os atributos divinos de amor, justiça e misericórdia. Para que eu fui criado? Qual é o propósito da vida? Relacionamento com Deus. Você foi feito para glorificar, para louvar e também ter intimidade com o Criador. Esse é o propósito. Deus criou os seres humanos para terem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Em Gênesis, nós vemos que Adão e Eva tinham comunhão diretamente com Deus no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, do verso 8. Jesus também destacou a importância deste relacionamento quando disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. João 17:3. Qual é o propósito da vida? Vida de oração e de comunhão. A oração e a leitura da Bíblia são práticas fundamentais para desenvolver e manter esse relacionamento. Essas disciplinas ajudam os cristãos a entenderem melhor a vontade de Deus e a viverem de acordo com seus propósitos. Refletir a imagem de Deus. Esse é o propósito também de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito da vida. A imagem e semelhança. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que significa que possuem a capacidade de refletir os atributos divinos, como amor, justiça, bondade e também sabedoria, que vem do alto. A vida humana tem o propósito de manifestar essas qualidades no mundo. Vida ética e também moral. Refletir a imagem de Deus implica viver uma vida ética e moral que seja um testemunho da natureza de Deus, testemunhar Cristo. Isso inclui amar ao próximo, agir com justiça e defender a verdade e demonstrar compaixão. Nós devemos também cumprir o mandato cultural, domínio e cuidado. Para que é que nós fomos criados? Deus deu aos seres humanos a responsabilidade de dominar e cuidar a terra. Foi para isso. Esse é o propósito da vida. Gênesis 1:28. Isso inclui um uso sábio dos recursos naturais, o desenvolvimento da cultura, da sociedade e também do trabalho dirigente e criativo em diversas áreas da vida. Nós devemos ter uma contribuição totalmente positiva. Os cristãos são chamados a ser sal e luz do mundo.
Mateus 5, do 13 ao 16. O que significa fazer uma diferença positiva em suas comunidades e na sociedade como um todo, promovendo valores que reflitam a justiça e o amor de Deus. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que nós devemos fazer discípulos. Sim, existe a grande comissão. A grande comissão, Jesus deu aos seus seguidores a missão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, de 19 ao 20. O propósito da vida cristã inclui compartilhar, não é reter, é compartilhar o evangelho, ensinar os mandamentos de Jesus e ajudar outros a crescerem em sua fé. Logo, o propósito da vida também é testemunho e evangelização. Cada cristão tem o chamado de testemunhar sobre a sua fé através de palavras e ações, sendo um exemplo vivo do amor e da verdade de Deus. Esses são os propósitos da vida. Para concluir, eu digo que o propósito da vida, de acordo com a fé cristã, é múltiplo e profundamente significativo. Os seres humanos foram criados para glorificar a Deus, viver em relacionamento íntimo com Ele, refletir sua imagem, cuidar da criação e fazer discípulos. Esses propósitos orientam a vida cristã, oferecendo um sentido e uma direção que transcendem as circunstâncias temporais e apontam para uma realidade eterna com Deus. Não termina aqui. Para os cristãos, viver de acordo com esses propósitos é uma jornada tão linda, contínua de crescimento, principalmente espiritual, serviço e transformação pessoal. Portanto, siga a Deus, louve a Ele, tenha intimidade com Ele, glorifique-o, porque esse é o propósito da vida. Não acaba aqui na terra, mas existe um Deus que te aguarda, que me aguarda na eternidade. Deus abençoe.